Shalom, shalom, shalom para você de perto, você de longe. Eu estou aqui hoje para compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração desde o final do ano passado, mas principalmente agora estamos iniciando um novo ano e eu quero muito que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Assim como nós temos visto, nós temos aprendido nesse tempo de pandemia que uma das melhores coisas que temos a fazer é ter um sistema imunológico forte. E espiritualmente falando, o meu desejo, e tenho certeza que é o desejo de Deus para a tua vida, é que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Muitas coisas estão acontecendo, mas Deus tem sempre um lugar de intimidade. Deus continua dizendo, ei, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que vem em secreto e ele com certeza vai te recompensar. Agora, neste lugar de silêncio, nesse lugar de deserto, neste lugar que você não tem a condição de estar ouvindo tantas pessoas ao mesmo tempo, você não tem a condição de estar perto das pessoas que você ama com tanta frequência como nós éramos acostumados. Esse lugar nós temos que prestar bastante atenção, qual é a voz que estamos ouvindo, o que temos seguido, o que tem dirigido a nossa vida. E eu queria convidar você para passear comigo um pouquinho na Palavra de Deus. E eu vou lá para Gênesis. Eu gosto tanto de Gênesis porque em Gênesis nós vemos que todo o final da história está lá. Tudo aquilo que Deus planejou, né, desde o começo, meio e fim, está lá. O alfa e o ômega é encontrado em Gênesis, o caminho é encontrado em Gênesis. E nós vamos então começar essa conversa na Palavra de Deus através de Gênesis capítulo 3. E algo que motivou o meu coração a meditar nessa palavra foi um dia que o Senhor me levou aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, falando de Adão e Eva, que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Bem nesse momento aqui, o Espírito do Senhor começou a ministrar o meu coração. E sobre este lugar que nós podemos estar nos escondendo da presença de Deus. Esse lugar aqui não era outro, era o Éden. Era um lugar, um jardim que Deus estabeleceu como lugar da intimidade, como lugar do relacionamento diário, né, contínuo, presente mesmo de Deus todos os dias. A presença de Deus vinha sobre o homem todos os dias. Esse lugar que era marcado pela glória, um lugar marcado pela presença, tinha ali uma condição de queda. E por que chegou nessa queda? E eu queria falar com você hoje sobre o poder da oração. Tem algo na oração que Jesus nos ensinou antes de subir, quando os discípulos pediram para ele, nos ensina a orar. E ele deu ali algo tão poderoso, que infelizmente se tornou reza muitas vezes, mas Jesus estava ali trazendo algo tão poderoso, que era a oração do Pai Nosso. E uma das coisas que o Senhor diz ali, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E isso é tão importante
mas o quanto que nós temos clamado por isso, o quanto que nós temos pedido para Deus para que Ele nos livre do mal, para que Ele não nos permita cair em tentação. Nesse primeiro jardim, o homem caiu e nessa queda você já sabe da história de como aconteceu isso, mas hoje, como o nosso foco aqui é a oração, e Deus tem realmente chamado a nossa atenção, e eu creio que não é algo que Deus está falando somente comigo, Deus está falando com a noiva no mundo todo. Eu creio num grande avivamento na oração, creio em muita restauração acontecendo na oração. E nesse momento aqui de queda, o homem já tinha pecado contra Deus. Agora, vamos analisar. Quando o inimigo, através daquela serpente, fala com Eva e acaba sugestionando, acaba passando para ela aquilo que estava no coração dele, de ir contra os princípios de Deus, de ir contra a palavra de Deus. Em nenhum momento nessa hora nós vemos uma oração, nós vimos aqui, nenhum momento Eva falando com Deus nesse momento, nenhum momento Eva chegando, trazendo para Deus o que estava acontecendo. Também não vimos nenhum momento Adão fazendo isso, nenhum momento ele chegando diante de Deus e dizendo: o que eu faço agora? Ela está me oferecendo o que o Senhor falou que não era para eu comer. Também não vimos Eva falando, o que eu vou fazer agora, eu estou sendo tentada, me ajuda. Nós não vemos nenhuma oração acontecendo aqui. E aí, pela falta de oração, pela falta de busca, não adianta estar no jardim. Se nós estamos no jardim, se nós estamos andando com Deus, se nós estamos conhecendo a palavra, se nós estamos frequentando os cultos, se nós estamos ouvindo mensagens e tal, e você diz: olha, eu sou de Jesus, eu quero te dizer um negócio, não despreze a oração, não despreze o poder da oração. Nesse momento em que os dois, na verdade Eva estava sendo tentada e daqui a pouco ela vai e sugestiona, debaixo da mesma queda ela leva Adão também a fazer a mesma coisa. Adão não teve poder de resistência, não teve, como eu posso dizer, o seu sistema imunológico espiritual estava fraco, não teve condição de resistir o que estava diante deles. E o que estava faltando ali? Uma oração, um pedido de ajuda. Senhor, me ajuda, eu estou no jardim. Esse lugar é um lugar que o Senhor sempre vem, esse lugar é o Senhor se manifestando como Emanuel, já desde o princípio, Ele estava lá com eles. Este lugar em que Deus é tão disponível, é tão acessível, mas Ele é acessível para aquele que busca, Ele é acessível para aquele que pede. Deus está pronto para nos ajudar sempre, mas por que será que nós vamos sempre pedir depois que o leite derramou? E aqui eles já tinham caído, não houve oração, e porque não houve oração, quando a presença de Deus veio para falar com eles, eles se esconderam. Era um lugar da intimidade, e nesse lugar da intimidade eles estavam se escondendo de Deus. Eles tinham tudo ali para vencer, mas eles, pela falta de oração, perderam. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 3, aqui tem uma promessa de redenção para mim e para você. Jesus Cristo foi anunciado por Deus aqui no capítulo 3. No versículo 15, Deus diz assim: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus estava sentenciando Satanás, mas também estava trazendo para toda a humanidade uma promessa de redenção. Jesus Cristo foi enviado por Deus
para nos ensinar o que fazer no jardim, o que fazer neste lugar de deserto, o que fazer neste lugar em que não tem tanta gente ali, não tem tantos conselheiros, mas Deus é presente. Muitas vezes você não tem alguém para você estar conversando, muitas vezes você está aí enfrentando uma situação de tentação. E eu quero te dizer, você não precisa cair, você não precisa ficar prostrado. Se porventura você caiu, você não precisa ficar nessa condição de queda. Deus enviou Jesus Cristo e Jesus Cristo é poderoso para tirar da tua vida o domínio satânico. Agora, vamos ver o que Jesus, o nosso mestre, fez num jardim. E eu queria convidar você para meditar comigo lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, vamos ver aqui. E essa passagem é muito interessante. Jesus no Getsêmani, um jardim também. E é muito interessante porque Mateus relata isso, Marcos e Lucas. E os três têm perspectivas diferentes, a maneira de ver diferente, a maneira de relatar diferente. Então nós podemos aprender muito o que aconteceu nesse jardim agora com Jesus Cristo, o último Adão, o Filho do Homem que veio e esmagou a cabeça do inimigo, arrancou o domínio dele. E você pode, junto com Jesus, vencer nesse jardim que você está, neste lugar que talvez não tenha tanta gente, mas eu quero te dizer, Deus é presente. Chama por Ele, invoca o nome dEle, porque Ele está pronto para te ajudar. Vamos ver então o que foi que Deus fez com Jesus no momento do jardim, nesse lugar do jardim. E eu não vou trazer um outro jardim, vou trazer um jardim de conflito, um lugar de grande conflito que Jesus estava, e era no Getsêmani. Lá em 26 de Mateus, versículo 36 diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Já começa por aí. Ele estava num lugar, Getsêmani, prensa de azeite, um lugar que ele estava indo antecedendo o momento da sua prisão e crucificação, um momento de grande tensão. Ele sabia a hora que ele estava vivendo, ele sabia que era um tempo de aflição. Assim como eu e você, nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que estamos vivendo tempos de aflição. A pergunta é, estamos nesse jardim fazendo o mesmo que Jesus fez? Estamos chamando os nossos amigos e dizendo, olha, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a ajuda de Deus nesse momento de aflição. Assim Jesus fez, convidou os seus amigos, seus discípulos e disse para eles, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Muito importante na oração, você está vigiando. O Senhor nos ensina a vigilância na oração. A oração nós precisamos de realmente nos manter firmes, nos manter acordados porque Deus vai nos dar discernimento para vivermos o tempo que estamos. E aí, eles então foram convidados por Jesus para isso. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui, ele está ensinando o mesmo princípio que ele deu na oração ao Pai Nosso. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação.
Isso é uma oração que nós temos que fazer neste lugar da aflição, neste lugar de desespero muitas vezes, que está batendo no mundo nessa hora. Mas o Senhor Jesus continua convidando seus amigos para este lugar da oração. Agora, eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram, com certeza eles ouviram a voz de Jesus convidando eles para orar, mas eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram permanecer na oração. Nós, muitas vezes, precisamos travar uma batalha para que a oração não saia da nossa vida. A oração, ela pode te sustentar na hora da tentação. Jesus fala algo para eles que é muito importante: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O teu espírito, Deus colocou, você que conhece Jesus Cristo, Deus colocou no teu espírito poder para essa hora. Deus colocou no teu espírito munição para essa hora. Jesus, ele sabia exatamente tudo que o Pai tinha depositado nele. Jesus sabia de onde ele veio, Jesus sabia para onde ele estava indo, mas com este depósito, Jesus também sabia que aqui, como filho do homem, né, ele tinha uma carne. E ele precisava então que esse poder que estava no espírito dele pudesse cobrir, né, a carne dele. Então ele estava ali orando, clamando: Senhor, se for possível, passar de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ali era um momento de alinhamento, a oração te alinha com o propósito de Deus para essa hora. Deus não quer que você venha sucumbir nessa hora, mas Deus quer que você viva nessa hora e viva como um guerreiro da luz, viva como alguém que vai realmente vencer, que vai viver e não vai estar aí esperando, né? Senhor, é hoje que o Senhor vai me tirar dessa terra, não aguento mais. Não, Deus tem poder para você, está disponível na oração. Então, aqui ele fala isso, né, com o Pai. Ele diz assim: retirando-se pela segunda vez, ele orou de novo, olha só, vigiando na oração. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então, aqui você vê que por 3 vezes Jesus estava perseverando na oração. A Bíblia também diz, Mateus diz que ele repetiu as palavras. Ele estava ali, ele não desistiu, não mudou a sua confissão até que algo rompesse no mundo espiritual, até que algo rompesse dentro da sua própria carne. E qual é o rompimento que nós precisamos neste momento de jardim? Nós precisamos de um alinhamento da nossa vontade com a vontade do Pai. O Senhor vai te dizer o que você tem que fazer. Jesus, ele não vai querer que a gente fuja da situação, que fuja do problema, mas ele também não vai te colocar numa bolha, mas Jesus quer que você vença. O que estava ali na frente de Jesus? Estava um momento de prisão, estava um momento de crucificação, mas olha só, estava dentro desse guerreiro da luz o poder de vencer a morte, estava dentro desse homem, Jesus Cristo, né? O poder da ressurreição. Então, só que onde é que ele fez, como que ele ativou esse poder que estava disponível? Porque eu estou falando aqui do homem Jesus,
Eu não estou falando aqui, ele não fez nada aqui na terra como Deus, senão ele não poderia ter nos salvado. Ele fez tudo como homem, cheio do Espírito Santo. Agora, se você tem o Espírito Santo e você não está orando, eu quero dizer para você, clame ao Senhor nessa hora por um avivamento na oração. O Senhor vai te levar a viver coisas que você não viveu. Jesus vai te dar poder para você vencer as situações que estão diante de você. Mas na oração, você vai ter essa vitória. Marcos relata isso. Ele é muito interessante, está lá em Marcos 14, o mesmo texto. Ele está falando desse momento de jardim. E ele diz assim, foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, né? E nós temos vivido isso. Quantas vezes nós temos nos unido como igreja, não como igreja local, mas como igreja no mundo, nós temos clamado, Senhor, livra-nos. Senhor, livra-nos dessa pandemia. Senhor, livra-nos deste tempo. Senhor, faz esse tempo passar. Senhor, que vontade de ter tudo aquilo normal de novo, que vontade de andar por aí sem máscara, que vontade de abraçar as pessoas que eu amo, Senhor, que vontade de estar fazendo as festas que fazíamos, tudo isso, Senhor, tem condição de passar, queridos, e nós passamos a maior parte do ano de 2020 dentro dessa pandemia, estamos iniciando em 2021 ainda na pandemia, e o que nós vamos fazer? Nós ficaremos no desespero ou nós vamos orar? Nós ficaremos prostrados ou vamos nos levantar na oração? Existe um lugar de segurança, existe um lugar de paz, existe um lugar de vida no meio disso tudo. Deus te deu um jardim. Qual é o teu jardim? Talvez o teu jardim é o teu quarto, talvez o teu jardim é a tua casa, talvez o teu jardim é uma sala. Estamos aqui, eu estou sentada aqui com você, né? Não estou aqui num púlpito, estou sentada aqui no sofá falando com você. Esse é o nosso jardim nessa hora. Mas se estivermos no jardim sem oração, nós podemos cair em tentação, mas Jesus nos ensinou, se você está no jardim, é para você orar. Se você está no jardim, é para você vigiar em oração. E o vigiar em oração é permanecer, permanece orando, permanece buscando. E muitas vezes não será, Senhor, me livra dessa situação, mas Senhor, me dá poder para vencer essa situação. Graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não livrou Jesus daquele momento. Graças a Deus que Ele não livrou Jesus da cruz. Graças a Deus, por quê? Porque através da cruz, Ele pôde nos trazer redenção completa. Através da cruz, Ele nos remiu os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Graças a Deus que Deus não livrou Jesus daquela cruz, mas Deus deu para Jesus poder para vencer, poder para enfrentar. Deus quer te dar hoje poder para você enfrentar, mas cadê você na oração? Talvez nós estamos aqui como estes. Alguns discípulos ficaram até um pouco mais afastados, 3 discípulos chegaram mais próximos, mas mesmo esses que chegaram mais perto, esses mesmo que subiram até um certo nível com Jesus, eles não conseguiram prevalecer, eles acabaram dormindo no momento crucial da oração. Então, hoje, guarda essa palavra no teu coração, que você possa estar vigiando e não dormindo, né? E vamos encerrar aqui esse tempo. Queria falar para você, vai lá comigo em Lucas 22. Lucas também fala desse tempo
E com Lucas nós vamos encerrar essa meditação sobre o poder da oração. Aqui Lucas 22, versículo 39 diz assim: saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Olha só, você nunca poderia esperar o momento assim, aquele momento difícil, você não pode esperar o caos para você buscar o Senhor, porque é tão terrível isso, porque assim, pensa se você, na hora do grande perigo da tua vida, você consegue confiar em alguém que você não conhece. Agora, se você conhece, se você é íntimo de alguém, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Jesus, ele não foi para esse jardim da oração, da busca, só no momento que ele ia para a cruz, mas era de costume. Lucas fez questão de relatar isso. Ele foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, de joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os anjos do Senhor, o ministério dos anjos está à tua disposição na hora da oração. Enquanto você está buscando ao Senhor, os anjos do Senhor estão se movendo sobre a tua vida. Estando em agonia, ele orava mais intensamente. Recado de Deus para você: você está em agonia? Aumenta o nível de oração. Aumenta, em nome de Jesus. Aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. E assim eu quero encerrar dizendo: onde é que você está no jardim? No jardim eu sei que você está. Você pode estar na sua casa, você pode estar no teu trabalho, você pode estar na rua, você pode estar no sofá como eu agora. Você tem um jardim, Deus te deu um lugar de intimidade. Pode ser em qualquer lugar, por onde você estiver, Deus vai te ouvir se você clamar. Mas Ele está dizendo: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem. Levantem-se. Sabe, eu não sei te dizer quando é que essa pandemia vai terminar. Eu não sei quando é que o perigo vai deixar de existir. Mas uma coisa eu sei: perto está o Senhor de todo aquele que o busca. Levante-se hoje e ore para que você não caia em tentação, para que as sugestões do maligno não passem a ser a tua vontade, mas que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa ser comunicada a você através do próprio Deus. Não busque outro. Jesus Cristo é o único caminho. Não tem como chegar diante do Pai a não ser através de Jesus. Deus te abençoe, que você receba hoje essa palavra da boca de Jesus. Levante-se. Se você estiver prostrado no jardim, levante-se e ore para que você não caia em tentação e você viva todo o propósito de Deus. Vença essa pandemia no poder da oração. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. E em breve estaremos de volta trazendo mais palavras de Deus para a tua vida. Tchau, tchau.